Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do Gatilho do Bem-Estar. E hoje nós vamos falar sobre sexualidade. Os gatilhos do bem-estar eles são divididos em duas categorias. A categoria de relacionamento e a categoria de sexualidade. Ok? E hoje nós vamos começar a ver os gatilhos do bem-estar voltados para a sexualidade. Nessa primeira aula, vamos entender um pouco melhor o que são os gatilhos do bem-estar da sexualidade, ok? O que são eles? São gatilhos que, quando ativados, ajudam a estimular a sexualidade masculina ou feminina. Ou seja, eu acredito profundamente que nós podemos aprender qualquer coisa nesse mundo. Se a gente aprendeu a andar, aprendeu a falar, por que nós não podemos aprender a nos relacionar e ter uma vida sexual feliz? Então, Everton, quer dizer que a gente pode aprender a ativar a nossa sexualidade? Sim. Os gatilhos do bem-estar nessa parte da sexualidade, ele tem como objetivo fazer com que a pessoa sinta vontade de fazer sexo. Por exemplo, você está atendendo um casal onde o homem quer fazer mais sexo e a mulher está querendo fazer menos sexo. Ou não quer fazer sexo. Ou vice-versa. Ou de repente a mulher quer e o homem também não quer. Né? Então, os gatilhos da sexualidade nessa área, o que nós vamos fazer? Quando ativados, vão estimular a vontade do homem ou da mulher ter uma relação sexual. É para isso que ele serve, ok? 85% das pessoas não sabem exatamente o que as excitam, o que dá prazer a elas. Isso é verdadeiro. Às vezes a gente pergunta, né, principalmente eu no consultório pergunto, olha, por que, o que te dá tesão, o que te excita, né? O que te leva a querer fazer sexo? A maioria não sabe responder. E é engraçado porque eu criei os gatilhos da sexualidade e depois os gatilhos do relacionamento e uni os dois como os gatilhos do bem-estar justamente porque eu passei por isso. Eu tinha uma pessoa, né, uma parceira, no qual quando eu queria fazer sexo, como ela queria ter vontade, ela não sabia nem o que dava tesão para ela. Então, às vezes eu queria fazer sexo, mas ela não estava com vontade. Mas como ativar essa vontade? Então, por isso eu comecei a estudar, comecei a entender o porquê isso acontecia, comecei a criar novas técnicas, e isso eu aprendi, funcionou muito bem e eu desenvolvi muito melhor, e agora você está aprendendo sobre isso agora no curso de especialista da saúde e bem-estar do casal. Então, 85% dos seus clientes que você vai atender, sendo homem ou mulher, eles não sabem exatamente o que excitam, certo? O que dá prazer a elas, o que dá tesão para elas. A grande maioria não sabe disso, tá? Mas por que isso acontece, Everton? Mas por que as pessoas não sabem? Não é meio óbvio? Eu tenho que saber o que... Não, realmente não é óbvio, mas a maioria não, 85% das pessoas realmente não sabem. Primeiro, porque eles, por falta de comunicação, certo? Ou seja, eles não se falam, porque eu falo por experiência, eu já tive relacionamento onde eu estava com a pessoa, mas eu não tinha liberdade, sabe eu não tinha aquela comunicação, falava, me fala o que você gosta. Ah, não sei. Como você não sabe? Se você não sabe, você imagina eu. Ah, você tem que saber. Como assim? Eu tenho que saber? Né? Então, peraí, não tem bola de cristal. Então, por quê? Porque é muito mais fácil jogar responsabilidade para alguém. Né? Então a falta de comunicação é um dos primeiros, né, itens aí que acontece porque a maioria das pessoas não sabem realmente o que é excita. O outro é o preconceito. O segundo é o preconceito. Eu até coloquei separado. É o preconceito. Ou seja, a pessoa aprendeu isso lá atrás, a pessoa viu num filme, ou alguém falou e pronto. Existe um preconceito onde a pessoa realmente acha uma coisa e às vezes nem é. E a falta de educação, sem dúvida nenhuma, né? A falta de conhecimento sobre sexualidade. Então, muitas vezes, são 3 pontos importantes. A falta de comunicação entre o casal, o preconceito, né? Coisas que ela já adquiriu ao longo da vida, e a falta de educação, ou seja, você não sabe sobre um determinado assunto, então automaticamente você está às cegas. Certo? Então, por isso que acontece. Por isso que 85% das pessoas realmente não sabem o que as excitam e o que realmente gera tesão para ela, o que gera vontade disso. Ok? Primeiro, a gente precisa entender
um detalhe muito importante. Os gatilhos da sexualidade, assim como os gatilhos do relacionamento, eles mudam, ok? O que excita hoje, certo? Não vai te excitar amanhã. Por quê? Porque nós evoluímos, nós aprendemos, né? Nós mudamos de um dia para o outro. Então, de uma semana, às vezes, o que excita para mim essa semana não me excita amanhã, não me excita semana que vem, né? Então, você precisa entender isso porque você precisa passar para o seu cliente ou sua cliente que as pessoas vão mudar e tá tudo bem que as pessoas mudam. Lembra? Normalidade, que é o que a gente vem sempre batendo. Tudo bem, faz parte, certo? Se você muda, tudo vai mudar o seu relacionamento, vai mudar a sua sexualidade, vai mudar seu trabalho. As pessoas evoluem. Ninguém é a mesma pessoa desde que nasceu. Você, por exemplo, você não deve ser a mesma pessoa de quando você tinha 10 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás, certo? Por quê? Porque você mudou, você evoluiu. O que você passou, o ambiente que você teve, as pessoas ao seu redor, tudo isso influenciou na pessoa que você é hoje, certo? Então, nós podemos sim aprender a nos excitar e a querer fazer sexo? Sim, podemos aprender isso, sem dúvida nenhuma, certo? Mas para isso, para a gente aprender como nós vamos aprender a fazer sexo e nos excitar e ensinar isso aos nossos clientes, eles ou elas, nós precisamos entender o que controla a nossa sexualidade, certo? E um ponto importante nessas aulas, nós colocamos nas aulas, nas apresentações, não sei se vocês repararam, isso é um ponto muito importante para vocês entenderem, muitos textos e menos imagens. Por quê? Porque nós começamos a adaptar o nosso material para deficientes auditivos. Pessoas que, de repente, fazem o curso, mas têm a deficiência auditiva. Então, a gente coloca muito mais texto para ficar muito mais fácil deles entenderem as aulas. Ok? Bom, vamos lá. O desejo, ele vem primeiro da cabeça, certo? Esse é o primeiro ponto. Então, para se entrar num estado de tesão, certo? Nós precisamos sentir um estímulo que associa a uma situação prazerosa guardada na memória. Então, o desejo, né, vem na cabeça. Então, tem muita gente que fala, tesão é pele, é só corpo. Não, o tesão, primeira coisa, ele começa na cabeça. Depois, o corpo vai reagir, certo? Principalmente se você tem uma sensação prazerosa guardada na memória. Por isso, quem teve a primeira relação sexual ou o primeiro contato com sexualidade de uma maneira traumática, tem muito mais dificuldade de ter uma vida sexual feliz, sentir orgasmos, ter, de repente, ereções com mais facilidade. Por quê? Porque vem tudo da cabeça. Então, quando a pessoa tem o primeiro estímulo, certo? O primeiro contato da sexualidade de forma traumática, isso vai levar para a vida inteira se ela não trabalhar. Tá? E quando a pessoa tem esses contatos, esse estímulo prazeroso logo de primeira, isso guarda na memória e isso ajuda muito mais para poder sentir tesão ao longo da sua vida. Tá? Então também, por isso que às vezes a gente não dá muito valor para a primeira relação sexual, para o primeiro contato da sexualidade, né? Às vezes pode reparar que você perguntar para o seu cliente ou sua cliente como foi a sua primeira vez, a grande maioria vai dizer que não foi legal. Porque ninguém está preparado, ninguém... Hoje existe o especialista da saúde e bem-estar do casal que pode preparar as pessoas para a primeira vez, certo? Mas até o nosso surgimento não existia, basicamente, né? Quem ensinava o que era a primeira vez, tudo bem, educação sexual em doenças sexualmente transmissíveis e tal, mas quem ensinava o seguinte, olha, é assim que faz a introdução, é bom fazer a preliminar, por que a mulher tem que estar excitada, o que acontece durante a relação sexual, isso ninguém ensina. Nosso trabalho, um dos pontos é fazer isso, porque o primeiro contato com a sexualidade, o primeiro estímulo sexual do homem e da mulher tem que ser bom, porque isso vai levar para o resto da vida. Tem gente que consegue superar, a primeira vez foi muito ruim, mas eu já tive logo depois um outro parceiro que foi muito bom e isso foi legal. Então isso acaba levando a pessoa para um lado mais positivo. Agora, tem pessoas que não. Teve duas, três pessoas negativas logo em seguida e aquilo ficou na cabeça e ela está carregando isso para o resto da vida dela. Tá? Então, por isso que
O desejo, ele primeiro vem, o tesão primeiro vem da onde? Da sua cabeça. Então, a memória desse prazer que você teve, Everton, eu não tive minha primeira vez. Ótimo, né? Então, se o seu cliente falar isso, o que você vai fazer? Você vai ensinar e vai dar toda a orientação possível para que realmente a pessoa tenha a melhor relação sexual, a primeira vez possível, porque isso ela vai levar para o resto da vida, tá? E quem controla isso, né? Como funciona toda essa parte, né? Quem controla as nossas emoções, o nosso tesão, os nossos desejos sexuais é o sistema límbico, tá? O sistema límbico, ele compreende todas as estruturas cerebrais, certo? Que estão relacionadas principalmente com os comportamentos emocionais e sexuais. Eles também estão aprendizagem, memória, motivação, certo? Então, o sistema límbico é o que vai controlar, né, principalmente as nossas emoções e os nossos desejos sexuais, certo? E fora as outras, aprendizagem, memória, motivação, enfim. Por isso que é importante você entender, como especialista da saúde e bem-estar do casal, que o nosso cérebro é responsável, certo? Pelo nosso lado emocional e o nosso lado sexual. Então aqui, nessa imagem, você vê o sistema límbico, certo? O hipocampo, certo? O bulbo olfatório, o hipotálamo, a amígdala, o corpo mamilar. Então aqui você tem toda a estrutura, né, as principais estruturas do sistema límbico. E o sistema límbico, vamos resumir, você não precisa decorar tudo. O sistema límbico, ele controla principalmente os comportamentos emocionais e sexuais, além da aprendizagem, memória, motivação, enfim, ok? O que você, especialista da saúde e bem-estar do casal, precisa entender e passar isso para os seus clientes é que não temos um botão de liga e desliga da sexualidade, certo? Ou seja, muita gente chega e fala, não, é só fazer isso aqui que, nossa, eu vou fazer mais sexo, vou ter mais desejo sexual. Não, certo? Então, para os nossos clientes, isso você vai ver muito bem, certo? A atração física, né, ao sexo, é um botão mágico, certo? Que só o amor, né? Então, muita gente fala, não, o amor, quem ama, né, tem todo o resto, né? Mas, e o pessoal romantiza muito nisso, né? Mas nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, o desejo sexual não tem tanto esse romantismo assim. Nós precisamos entender que para você trabalhar com os gatilhos da sexualidade, os gatilhos do relacionamento, você precisa entender que são processos bioquímicos, certo? Que vão desencadear em todo o nosso corpo vários sintomas, certo? Como, por exemplo, a gente não querer tirar os olhos daquela pessoa, o coração vai disparar, certo? As mãos vão suar, dá vontade de falar pelos cotovelos, as pernas ficam bambas, né? Aquele frio na barriga, certo? Então, tudo isso é um processo bioquímico. Então, você como especialista da saúde e bem-estar do casal, você não pode romantizar isso, certo? Porque o seu cliente vai romantizar. Não, porque quem ama, né? Porque se eu amo, eu vou... Não, veja bem. Tudo que acontece no nosso corpo, ele se trata de processos, né? E o desejo sexual não é diferente. Ele se trata de um processo bioquímico, certo? Que vai afetar e vai gerar vários sintomas no nosso corpo, certo? Por isso que você viu na fase da paixão, por causa da dopamina, no relacionamento ocitocina, né, que são neurotransmissores, que é o que a gente chama de hormônios do bem-estar. Não são efetivamente hormônios, mas são neurotransmissores, você já sabe disso, ok? Mas não existe um botão de liga e desliga. Então, seu trabalho não é também romantizar isso. Você precisa entender que é um processo bioquímico e que sim, nós podemos influenciar esse processo bioquímico. Isso é muito importante você entender e passar isso para o seu cliente, sua cliente. Que sim, da mesma forma que você aprendeu a andar, a falar, você pode aprender a se relacionar e pode sim ter uma vida sexual feliz. Você pode aprender a fazer isso. Por quê? Porque você pode influenciar os procedimentos, os processos bioquímicos que acontecem no seu corpo. Tá? O que acontece? Certo? Quando esse processo bioquímico ocorre, que dá o frio na barriga, que desencadeia, né, o coração disparado, certo?
Tudo isso acontece porque o nosso cérebro, né, o nosso sistema límbico, derrama uma overdose de substâncias, certo? Que vão causar sensações de euforia no nosso organismo, certo? Quando você se sente interessado ou atraído por alguém, tá? Lógico que toda essa agitação depende de fatores psicológicos, certo? Que vão variar de pessoa para pessoa, certo? Então, cada pessoa, lembre-se, cada pessoa tem um jeito de desencadear essa sensação. Por exemplo, eu gosto de pessoas que usam óculos. Então, significa que quando eu ver uma pessoa que usa óculos, certo? Eu posso gerar, né, essa substância, esse processo bioquímico que vai gerar atração sexual, atração emocional por aquela pessoa, tá? Então, pessoa por pessoa varia, certo? Para que essas substâncias que vão causar toda essa euforia sejam disparadas, tá? Mas, em tudo em comum, todos nós temos um coquetel, certo? De libido, pronto para vir à tona, pronto para explodir no nosso corpo, tá? Então, Everton, nós não temos um botão de liga e desliga, mas nós temos os gatilhos que, acionados, podem ativar vamos dizer assim, esses pontos, né, para ativar essas substâncias que vão gerar esse desejo, a libido, o emocional, enfim, tá? O corpo, quando a gente entra nesse desejo sexual, nessa paixão, nesse tesão, ele entra o que a gente chama no estresse do prazer, tá? A ciência, vamos dizer assim, sempre colocou que os órgãos genitais, ou seja, o pênis, a vagina ou até mesmo o ânus, certo? Estão ligados diretamente à nossa sexualidade. Então, se a gente fala de gatilhos da sexualidade, a gente imagina, tá, então se eu tocar no pênis, se eu tocar na vagina, nossa, a pessoa vai ficar louca e vai querer fazer sexo? Teoricamente, certo? A ciência na antiguidade, como eu sempre falava, que os órgãos genitais era o máximo, por isso que não tinha preliminar, não tinha nada. Porém, pesquisas que foram feitas, certo? Constataram, certo, nos últimos 15 anos, aí foram feitas novas descobertas, que o cérebro, certo, e substâncias isoladas que enviam mensagem entre um neurônio e outro, certo, que é o que a gente chama de neurotransmissores, aí entra dopamina, ocitocina, né, então adrenalina, cortisol, aí a gente entra os neurotransmissores. Se notou um paralelo do estresse com as reações que envolvem a excitação. Então, na realidade, o prazer gera o estresse, né? Gera as mensagens que os neurotransmissores vão gerar um para o outro que vão envolver a excitação, certo? Essas substâncias do assanhamento, né, vamos dizer assim, agem muito rápido, ao mesmo tempo no qual os efeitos colaterais vão surgir de maneiras muito específicas, certo? Até atingir as glândulas que regulam o aparelho reprodutor. Ou seja, traduzindo, tudo isso acontece no nosso cérebro, os neurotransmissores entram no estresse, naquela vibração toda, enviam comunicações entre outros neurônios, certo? E isso tudo vai gerar, certo, comandos que vão ativar as glândulas que regulam o aparelho reprodutor, o pênis ou a vagina, certo? Tudo isso acontece, vai levar o corpo inteiro num estado de estresse, certo? Então você fica com o corpo quente, vermelhidão, né? Então, isso não acontece quando a gente fica doente, o corpo não fica estressado com aquela doença, não fica quente, tem vermelhidão, você fica branco. Então, tudo isso só que são estresses voltados para o prazer, certo? Então, tudo isso acontece de uma maneira, certo? Com impulsos elétricos, certo? Que leva o corpo inteiro nesse estado de estresse. Lógico que ninguém vai morrer de tesão, certo? Ou seja,
Ninguém morre porque, tô com tesão, vou morrer por conta disso. Mas o corpo enfrenta o estresse, vamos dizer assim, um estresse bom, o estresse do prazer, diferente do estresse de uma doença, por exemplo. Tá? Quando a excitação não se resolve com a relação sexual, certo? Aí, nosso corpo entra em ação em soluções compensatórias, que dão outro tipo de prazer para reorganizar o organismo. Ou seja, eu estou excitado, então não vou fazer sexo, mas eu vou praticar um exercício, vou para academia, vou comer, vou dançar. Ou seja, você acaba tendo vontade de fazer outras coisas para extravasar. Isso não acontece, a gente já não vê vários casos, que a pessoa, olha, minha vida sexual não está tão ativa, mas eu estou muito mais na academia, eu libero aquela tensão, né? Por quê? Porque o seu corpo entra, de repente, você vê alguém, você passa por alguma situação que te lembre algo interessante da sua vida sexual, isso te leva ao estresse e você acaba compensando isso comendo, dançando, fumando, bebendo, aí você pode fazer coisas boas e coisas ruins, né? E o seu cliente vai passar por esse mesmo processo. E é importante você entender que o nosso organismo, quando ele sente tesão, ele sente o estresse, né? Então, agora, pode-se cortar esse impulso erótico apenas pensando, certo? Que dormir mais cedo para fazer uma prova, por exemplo, no dia seguinte, mudança de planos, né? Rigida pelo córtex cerebral, certo? Acaba cortando esse impulso erótico que você pode sentir, certo? Então, esse estresse todo, às vezes você pode cortar ele com algo, não, eu preciso fazer um trabalho, fui cobrado pelo chefe, o seu tesão acaba morrendo. Então, por mais que você tenha esse estresse do prazer, o córtex cerebral, certo? Que ele, com alguns pensamentos, né, mudanças, né, de pensamentos drásticas, isso pode cortar esse impulso erótico que você possa ter. Então, por isso que é legal você entender esse estresse, porque quando a mulher é muito mais emocional do que o homem é mais físico, certo? Então, quando a mulher ela tá excitada, de repente, ouve um barulho lá fora no quintal, pronto, acabou o tesão. Por que isso acontece? Porque o córtex cerebral, certo? Que é uma fina camada que envolve o encéfalo, o que acontece? Essa mudança, né, brusca no nosso cérebro, ele corta o nosso impulso erótico. Então, da mesma forma que ele é possível a ser ativado para que você tenha esse impulso erótico, essa vontade de ter um desejo sexual, por exemplo, também pode se perder de forma rápida. Então, às vezes, por que a mulher tá excitada, tá tudo bem, de repente, você faz alguma coisa, perdi a vontade. Nossa, fala, como assim? Mas por quê? Porque o nosso cérebro reage a isso. Então, quando o cérebro entra no estresse do prazer e entra no desejo, no tesão, mudanças bruscas, certo? Podem cortar esse impulso erótico que você, ou seu cliente, né, está sentindo dentro do corpo. Então, muitas vezes, você pode pegar cliente, ou né, homem ou mulher, que vai chegar para você e falar, eu tô, de repente, do nada ela para. Mas por quê? Você precisa explicar para a pessoa que da mesma forma que é possível você ativar essa sexualidade, também é possível você desativar essa sexualidade com a mesma facilidade. Eu acho que desativar a sexualidade é muito mais fácil do que ativar a sexualidade, na minha opinião. Então, às vezes, você demora o dia inteiro para ativar a sexualidade. Então, imagina só, você passou várias atividades para o seu cliente, tudo que ele tem que fazer, a mulher, nossa, ela chega à noite, nossa, eu tô com muita vontade. Ele vai lá e fala uma porcaria para a esposa, para a parceira. Acabou o clima, não tem mais nada. Né? Por quê? É muito mais fácil, na minha opinião, você cortar esse impulso erótico do que criar esse impulso erótico. Esse impulso de ter o desejo sexual. Tá? Nós somos diferentes dos animais. O sistema nervoso, certo? Funciona no esquema de excitação e inibição. Ou seja, você está excitado, está não excitado, vamos dizer assim. Excitação e inibição. Mas tudo, essas duas partes passam pelas análises feitas no córtex, ok? Então, por isso que eu falei, você pode excitar e você pode inibir. Só que, na minha opinião, é muito mais fácil você inibir do que excitar. Tá? Mas ambas são controladas pelo córtex.
certo? Isso é muito importante. O que acontece? Nós temos a capacidade, certo, de conhecer, né, de ter o conhecimento, certo? Para que a gente consiga inibir e consiga também a excitação, certo? Isso é muito importante. O que vai acontecer? O olfato, certo? Ele é o sentido mais primitivo de todos. Ele é fundamental para qualquer animal detectar a proximidade de uma caça, de uma fêmea no cio. Só que no homem, né, no animal, o animal consegue detectar uma caça, uma fêmea no cio. No homem, esse sentido, o olfato, ele ficou para trás, ele ficou menos potente ao longo da evolução. Então nós não somos mais capazes de sentir o perigo só pelo cheiro ou sentir que a mulher está excitada pelo cheiro, certo? Então nós não temos a mesma facilidade que os animais têm. Então nós, seres humanos, você como especialista da saúde e bem-estar do casal, vai ter que orientar e ensinar o seu cliente que você precisa aprender e trabalhar pontos, técnicas e o seu conhecimento para ativar a sua sexualidade e a sexualidade do seu parceiro ou da sua parceira, certo? Então, vamos entender então quais são as etapas, certo, do despertar do desejo, né? O sistema nervoso, ele se excita em milésimos de segundo. Da mesma forma que ele se excita, ele também se inibe, ok? Então aqui nós temos 4 etapas que funcionam o despertar do desejo. Quais são elas? Primeiro, os estímulos chegam ao cérebro através dos 5 sentidos, certo? Provocados ou pela imaginação, certo? Então você tem ali os 5 sentidos: olfato, paladar, tato, audição, certo? São 5 sentidos. Aí você tem o segunda etapa. O cérebro tem áreas específicas para receber esses estímulos, que depois a gente vai ver logo à frente, tá? Cada informação é buscada no arquivo de coisas agradáveis e desagradáveis que são guardadas no sistema límbico. Lembra que eu falei para vocês? Se a pessoa tem, veja bem, a pessoa ela começa, lembra do módulo de história que vocês começaram a entender? Agora você começa a fazer muito sentido muitas coisas. O que acontece? Imagina só, vamos acompanhar os 3 passos até agora. Então, você ensinou seu cliente e tal, ou até mesmo você. Você ativou através do tato, paladar, alguma coisa do tipo, né? A audição, a visão, começou a estimular a sexualidade. Isso chegou no cérebro. O cérebro, ele vai pegar na área específica para receber cada estímulo, olfato e tal, e ele vai pegar essa informação que você colocou, certo? E ele vai buscar no arquivo no sistema límbico. Ele vai chegar lá, vai pegar o arquivo nas pastas lá e ver, ó, isso aqui é legal ou não é legal? Isso é agradável ou desagradável, certo? Automaticamente, isso vai dizer se a pessoa vai ou não ficar excitada, que aí a gente entra no quarta etapa do despertar do desejo. O córtex cerebral analisa esse relatório da fase 3, do passo 3, do sistema límbico e toma a decisão de liberar as substâncias que vão excitar o sistema nervoso ou não. Então vamos lá recapitular. Então, primeiro, há os estímulos que chegam através dos 5 sentidos, certo? Então você vê, você escuta, você fala, você sente, certo? Você cheira, né? Você cheira. Automaticamente tudo isso vai chegar no seu cérebro. Áreas distintas vão separar o que você recebeu. Por exemplo, vou colocar isso na prática para vocês entenderem. Então vamos lá. A pessoa colocou lá uma lingerie, um exemplo. Uma lingerie, né? Que todo mundo tá meio padrão. Colocou uma lingerie. É visão, certo? De repente pode ser o tato, que ela pôs a mão e tal. O cérebro vai captar isso. Aí, automaticamente, ele vai buscar no sistema límbico se isso é bom ou é ruim. Aí ele vai ver se, por exemplo, eu não gostei dessa lingerie. Então, automaticamente, o sistema límbico vai dizer, não gostou? Então eu não vou ativar, olha só que louco, eu não vou ativar a excitação dessa pessoa. Então, por exemplo, a mulher, que é muito mais emocional. A mulher chegou, o homem
chegou nela e falou assim, olha, pegou, começou a beijar, não, quero fazer sexo e tal. E aí, ela recebeu os estímulos. Foi uma forma mais brusca, ou não teve nem preliminar, sei lá, né? Não sei. Ou brigou durante o dia, recebeu os estímulos. O cérebro recebeu isso, analisou, buscou no sistema límbico, decidiu, não, isso não é legal. E o córtex cerebral analisa e vai dizer o seguinte, não, ela não vai ficar excitada. Tá vendo que louco? Isso lógico em milésimos de segundo. Então, essas são as 4 etapas que o seu cliente ou sua cliente, né, eles vão passar para determinar se eles vão ficar excitados ou não. Então, o nosso trabalho é ensinar eles a ter os estímulos corretos, certo? Da fase 1, porque a gente não consegue mexer nos outros 3. Isso aí é do nosso corpo, não tem o que fazer. A gente consegue mexer no 1. Então, nós vamos ensinar a pessoa. Então, por exemplo, minha mulher não faz, que nem minha parceira na época, quando eu criei os gatilhos da sexualidade. Eu não sei se eu tô com vontade. Então, peraí, eu preciso fazer com que ela tenha vontade. Então, eu estimulava ela através dos 5 sentidos, que vocês vão aprender, o olfato, tudo certinho. O que vai acontecer? Automaticamente, ela fala, legal, a área pegava esse estímulo, mandava via no sistema límbico, nossa, gostei, vou ficar excitada. Aí ela ficava excitada. Só que os estímulos, eles podem acontecer de maneira agora, ou eu posso estimular ao longo do dia, para que isso vá alimentando o córtex cerebral com tipo, excitação, até chegar um ponto que a pessoa fala, nossa, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, eu preciso fazer sexo agora. Tá vendo? Então, nós conseguimos estimular o 1, mas a gente não consegue mexer nos outros 3 pontos. Por quê? Porque aí depende da nossa memória, se ela teve trauma ou não, se ela gostou disso no passado ou não. Se ela gostou agora, porque de repente, Everton, é a primeira vez que ela tem isso aí, mas o sistema límbico gostou, já guardou isso na memória de coisa boa. Então eu já mando excitação. Tá vendo que louco? Então a gente não consegue mexer nos outros 3, mas a gente consegue mexer no 1, que é o principal, que é ele que determina os outros 3. Ok? Então vamos entender agora. Milhões de neurônios vão derramar substâncias. Tá vendo que a gente não está romantizando o negócio, a gente está falando sobre o lado bioquímico, que é o que você precisa saber. Então, nosso sistema nervoso, ele se excita em milésimos de segundo. Milhões de neurônios que a gente tem na nossa cabeça vão derramar substâncias que vão causar sensação de euforia no nosso cérebro. O primeiro deles, né, que a gente chama ali, é a lenha na fogueira, né, que vamos colocar a lenha na fogueira. O glutamato é o neurotransmissor, certo? Do grupo dos aminoácidos excitatórios, certo? Que se encontra em várias partes do encéfalo, ok? Mas a sua maior concentração é no córtex cerebral e no sistema límbico, certo? A parte mais primitiva do órgão, né? Do sistema límbico ali, na parte cerebral. O seu papel, o glutamato, ele é simplesmente excitar o próximo neurônio. Ou seja, tudo depende dos nossos neurônios, da nossa cabeça. Lembra das 4 etapas? Então, eu tenho ali o estímulo, né? A nossa excitação. Automaticamente, o glutamato, que é esse neurotransmissor, vai dizer para o próximo neurônio, ele vai pegar um neurônio, depois o outro, dizendo o seguinte, isso é excitante ou isso não é excitante. Tá vendo? Então, ou seja, o papel dele é excitar o próximo neurônio. Então, o glutamato, ele faz isso, ok? Depois, nós temos acetilcolina. Ele é uma substância, certo? Que aparece na chamada formação reticular, que é um conjunto de núcleos que estão no tronco cerebral. Essa substância é que faz a gente fixar a atenção em determinada pessoa o tempo todo, que é o que a gente chama de estado de alerta. Sabe aquela coisa, eu não paro de olhar para aquela pessoa, nossa, aquela pessoa o dia inteiro olhando para ela, não canso de olhar para ela. Quem que faz isso? É acetilcolina que faz isso, certo? Também é liberada em terminações nervosas periféricas, levando à ereção e à produção de suor. Então, a acetilcolina, ele faz com que você preste mais atenção na pessoa, faz o homem ter uma ereção,
certo? E produz o suor, tanto no homem quanto na mulher. Tá? Então a pessoa não fica suada quando está excitada, nossa, fica quente, começa a transpirar, certo? Então, passamos pelo glutamato, ó, tô excitado, recebi o estímulo, o glutamato legal, vou estimular os outros neurônios. O trabalho dele é esse, é excitar os outros neurônios. A acetilcolina, ele vai fazer o quê? Fazer você prestar atenção, ficar alerta, gerar ereção, ter a produção de suor, certo? Então, a acetilcolina ele faz isso, certo? Aí, né, nós vamos fazer o quê? A gente começa a dar bandeira, né, que a gente chama, tá até aqui, dando bandeira, certo? Quando alguém fica ofegante, com as pupilas dilatadas, né, meio pálido, né, numa paquera, certo? Então, tudo isso é responsabilidade de quem? Da noradrenalina, certo? Ela entra em ação, esse é um neurotransmissor, certo? Que fica na ponta central do tronco cerebral e nas terminações nervosas periféricas, e o seu trabalho é empurrar o sangue para os músculos, contraindo os vasos sanguíneos. Ou seja, a pessoa vai ficar com a pupila dilatada, ela vai ficar meio pálida, certo? Ela vai ficar ofegante, né, como se estivesse cansada. Então, tudo isso é culpa da noradrenalina, certo? Que é o neurotransmissor que faz com que empurre o sangue para os músculos, que vai contrair os vasos sanguíneos. Olha só que doido, né? Everton, eu preciso decorar tudo isso? Não, mas é importante você entender. Eu mesmo não lembro todos os nomes dos neurotransmissores, mas eu entendo a lógica. Eu guardo a lógica, então você precisa guardar a lógica. Então, olha, por que nós nos excitamos? Porque existe um neurotransmissor, eu não preciso decorar o nome dele, certo? Mas existe um neurotransmissor que faz com que nós fiquemos excitados, que excita os nossos neurônios, certo? Por que a pessoa fica olhando para outra, fica ali e tal? Por que tem ereção? Peraí, por que fica suado quando tá? Por conta de um neurotransmissor, certo? Que ele faz o quê? É liberado nas terminações nervosas, faz com que a gente fique prestando atenção na pessoa, fique em estado de alerta. Então, eu não preciso, teoricamente, saber os nomes. Eu mesmo não guardo todos os nomes, certo? É muita coisa. Mas eu entendo que são neurotransmissores, eu entendo a função deles, aí é diferente. Aí é mais fácil, tá? Aí, nós temos um outro que é o quê? A dopamina, que é o que a gente já falou sobre isso, que ela é como se fosse cocaína, certo? No nosso corpo, como se fosse uma droga. A dopamina ela é fabricada, certo? Numa pequena região cerebral, certo? Que ela faz? Ela tem um comportamento parecido com a cocaína que eu falei para você. Ela dá um resultado de euforia, fluidez na fala, você fica tremendo, você fica gesticulando demais, você tem tremor nas pernas, você fica com frio na barriga. Então a dopamina ou ocitocina, aí você tem que saber, aí não tem muito o que fazer. Os outros, que nem glutamato, noradrenalina, acetilcolina, você não precisa decorar, você precisa saber que tem um neurotransmissor que faz isso, ok? Mas a dopamina você tem que saber, porque é uma coisa que a gente já falou muito sobre isso, tá? E depois nós temos a adrenalina, certo? A adrenalina, ele é um hormônio, certo? Que acaba denunciando que a pessoa sente tesão. Porque ela causa arrepio, aumenta o batimento cardíaco, a pressão arterial, libera reservas de glicogênico no fígado, cortando o apetite. Ou seja, a pessoa que está apaixonada, ela não tem fome. Você pode reparar, né? Eu estou sem fome. Né? Normalmente a pessoa sente menos fome por conta da adrenalina. A adrenalina, então, é um hormônio que realmente ele é ativado, certo? Pelo aqueles 4 passos, certo? Que mostra que você está com tesão. Então, seu cliente ou sua cliente vai passar, e preterivelmente ele vai passar por isso aqui, certo? Ele vai passar. Então, os neurotransmissores vão fazer isso. Então, é importante você entender e não romantizar. Então, essa é a ideia. Então, se a gente parar para pensar, então você tem o glutamato, a acetilcolina, você tem a noradrenalina, a dopamina, certo? E a adrenalina. São esses, né, neurotransmissores, os hormônios, que vão fazer com que a pessoa sinta desejo, sinta tesão, certo? E vão
que são fundamentais para a pessoa ficar fixa, na pessoa sentir vontade de olhar, sentir vontade de beijar, de abraçar, de fazer sexo, certo? Então, se você não tem o estímulo correto, esses neurotransmissores não serão ativados. Aí a pessoa fala, eu não sinto tesão. Lógico que você não sente tesão. Por quê? Porque você não sabe o que te dá tesão. Automaticamente, o seu cérebro, se você não sabe, quando você recebe um estímulo, ou você não recebe o estímulo, também tem isso, né? Ele não sabe. Então, automaticamente, tudo isso aqui não acontece. Aí a pessoa não sente tesão. Então, isso é o tesão. Vamos dizer assim, tirando o romantismo do negócio, isso é o que dá tesão. É isso que gera o desejo. É isso que dá aquele tesão para a pessoa, certo? Então, esses são os neurotransmissores que funcionam para o nosso libido, para o nosso desejo sexual, tá? E a atração física, ela precisa de um kit básico, certo? Para o organismo desenvolver a vontade de fazer o sexo, ter uma relação sexual, ou seja, ter o tesão, certo? Então, onde tudo começa? Então, o hormônio luteinizante fabricado pela hipófise, ele é responsável por desencadear a maturidade sexual tanto nos homens quanto nas mulheres. Ele também regula a ovulação da mulher e estimula os hormônios sexuais guardados nos órgãos genitais. Então, esse hormônio é responsável por isso, tá? E são as glândulas endócrinas que fazem que preparam o nosso organismo para ter a vontade, tá? Embora, certo, esteja presente, né, esse é mais típico dos homens, certo? Embora esteja presente em pequenas quantidades nos ovários, os testículos, né, são os que produzem a testosterona. Então a mulher tem testosterona? Tem testosterona, só no nível menor do que o homem, tá? Tem uma pequeníssima quantidade de testosterona, mas ela precisa também dessa quantidade que existe. Por isso que quando tem mudança nos hormônios, precisa fazer algum tipo de composição aí, né, de compensação, tá? Mas a testosterona é o principal hormônio sexual masculino, certo? Além de reger a atividade sexual do homem, também é responsável pelo crescimento do homem. Então nós temos aí a testosterona, tá? A ocitocina, que é fabricada no hipotálamo, certo? E guardada na hipófise, é tida como hormônio do prazer. A gente já falou isso porque a gente já estudou sobre ela nos hormônios do bem-estar, certo? Que é um neurotransmissor, a ocitocina, que faz isso, tá? Quando cai na corrente sanguínea, ele sensibiliza os músculos, aumentando a intensidade do orgasmo e na contração muscular, certo? E também gera aquele vínculo afetivo que a gente já fez. Então, esses aí são os principais. É o kit básico, né, para desenvolver o tesão à vontade, certo? O cortisol, que a gente já falou sobre ele, que ele é secretado pelas glândulas suprarrenais, acaba influenciando no tesão por tabela. Por quê? Porque o seu papel, a função dele é estimular a produção de insulina, o hormônio que é presente nos pâncreas, certo? Que quebra o açúcar no sangue e dá energia. O cortisol, né, ele dá maior pique e eleva a pressão arterial. Ou seja, quando você tem excesso de cortisol, a tendência é você ter irritabilidade, a pessoa fica mais estressada. E quando você tem baixa produção de cortisol, a pessoa tende a ficar mais depressiva, mais angustiada, mais ansiosa. Por isso que o cortisol ele tem que estar no nível ideal, porque senão isso vai afetar diretamente o tesão. Por quê? Porque se a pessoa estiver estressada, ela não vai querer fazer sexo. Se ela ficar deprimida, também não vai querer fazer. Então isso vai afetar diretamente aí, a produção de cortisol afeta diretamente o tesão, certo? E o estrógeno e a progesterona são os hormônios sexuais femininos que são produzidos pelos ovários, certo? O primeiro desenvolve, né, que são o estrógeno, desenvolve os órgãos genitais femininos e atua no ciclo menstrual, e a progesterona governa o crescimento do útero. Então, o estrógeno e o progesterona são os hormônios sexuais femininos que são produzidos pelos ovários. Então, esse daqui é o kit básico
certo? Do que nós precisamos para ter vontade, para ter tesão, para ter desejo sexual, certo? Então, o hormônio luteinizante, certo? Nós temos a testosterona, ocitocina, cortisol, estrógeno e a progesterona, certo? São 6 aí, são os básicos, é o kit que a gente precisa ter para sentir tesão. Então, se o homem estiver, ou a mulher, com esses hormônios, de alguma maneira, afetados, aí a gente precisa trabalhar isso, né? Nós conseguimos, às vezes, através de suplementos, através até mesmo de... tirando estrógeno e progesterona, aí você tem que mandar para o médico, mais testosterona, cortisol, ocitocina, né? Então a gente consegue trabalhar isso. Porém, alguns hormônios aí é só por questão médica mesmo que a gente vai poder trabalhar. Mas esses são os principais, que é o que a gente precisa ter para sentir tesão, certo? E como a gente ativa esse tesão? Como a gente ativa esse desejo sexual? Através dos 5 sentidos, certo? Olfato, paladar, audição, tato e visão, certo? Esses são os 5 sentidos que nós vamos poder trabalhar. E como, né, para a gente ter sucesso para ativar esses 5 sentidos? Então é necessário a gente fazer 2 perguntas para os nossos clientes. O que te excita? O que te faz? O que faz você se sentir atraído para o seu parceiro ou sua parceira? O que faz você, cliente, né, homem ou mulher, ter vontade de fazer sexo? Essa é a primeira coisa. Então, aqui você entendeu que todo o processo bioquímico do negócio, os neurotransmissores, os hormônios, as etapas, são 4 etapas do nosso desejo sexual, do nosso tesão, ok? E agora, dá para influenciar? Sim, mas a gente consegue influenciar a primeira fase, certo? Por quê? A primeira fase que é a excitação, que é quando acontecem os estímulos. Então a primeira coisa que você precisa fazer agora é o quê? O que te excita? Pergunta para o seu cliente ou sua cliente. O que te faz ser atraído pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua namorada, pela sua noiva, não importa. E aí? O que te leva a ter vontade de fazer sexo? Vocês vão ver que quando você fizer essas perguntas, certo? 85% das pessoas não vão saber. Elas vão poder responder 2 ou 3 coisas. Se você colocar lá, me fale 15 coisas, 10 coisas que te dá vontade de fazer sexo. A grande maioria não vai saber. Talvez responda 1 ou 2, não chega a 5. Por quê? Porque a maioria não sabe mesmo. A maioria não tem sentido. Então, a partir do momento que você explica que o nosso tesão é um processo bioquímico, tira esse romantismo, fica muito mais fácil das pessoas colocarem em prática os gatilhos da sexualidade ou os gatilhos do relacionamento. Por quê? Porque a pessoa entende que sim, é um processo bioquímico e sim, nós podemos ativar esses processos bioquímicos através dos nossos sentidos, através de ações X, Y, Z. Ok? Bom, na próxima aula a gente vai começar a entender a excitação e começar a entender os 5 sentidos. Combinado? Bom, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal.